Muito bem, estamos de volta. Então, olha só, na grande maioria das vezes, nós vamos dirigir na cidade, nós vamos dirigir no centro urbano. O centro urbano, as cidades, elas podem nos apresentar algumas armadilhas também. Então, sempre que estivermos dirigindo em locais de grande movimento, então a gente tem que ficar sempre atento. A gente deve distribuir a atenção para todos os elementos do trânsito. Lembra lá que nós temos ciclista prudente, ciclista imprudente. Então observa bem o comportamento deles na ciclovia, na ciclofaixa. Tenha cuidado ao passar próximos de escola, de hospital, parque de diversão, aonde há a possibilidade de encontrarmos pessoas atravessando a via a qualquer momento e muitas vezes sem cuidado. Fica atento à sinalização, nada de pressa, mantenha calma, seja tolerante, né? Eu digo que dirigir num centro urbano é uma prova de paciência, é uma prova para ver se você tem controle emocional. Eu sei que aparentemente não é exigido tanto lá no curso, ou melhor, no exame psicotécnico, mas os nossos resultados ali, eles são importantes para o profissional de psicologia, ele verificar se diante de algumas situações, como é que muito provavelmente nós nos comportaremos, tá? Então, mas existem situações que não tem profissional que consiga, com exatidão, né, prever o que você vai fazer, qual o comportamento, a atitude que você terá. Então, tomem bastante cuidado, porque eu digo que é uma prova mesmo, é um teste, né, para os nossos nervos. Muito bem, então na nossa cidade nós temos um trânsito complexo e cheio de motociclistas. Os motociclistas, por sua vez, têm que tomar muito cuidado. Não esqueçam dos equipamentos obrigatórios, utilize o capacete, não esqueça de usar uma boa vestimenta, né, para que possa lhe proteger melhor. Mantenha os espelhos retrovisores da sua moto em ordem. Não fecha esses espelhos, deixa o espelho aberto. Você também precisa visualizar o trânsito atrás da moto. Cuidado com essas manobras, não faça zigue-zague na rodovia, não faça zigue-zague na Radial Leste, na Marginal do Tietê, não ande em zigue-zague na via pública, porque você pode se complicar demais. Encontrou aquele corredor aberto na sua frente, muito cuidado, existem armadilhas ali. Tanto você pode ser surpreendido por um motorista que põe o braço para fora, que joga o carro sem ligar a seta, como também um outro motociclista que estava zigue-zagueando e acabou entrando na sua frente. Não exceda os limites de velocidade, mantenha o limite de velocidade. Fique atento nos horários de grande movimento. Cuidado, porque se os automóveis estão parados, muito provavelmente você pode encontrar um pedestre cruzando a avenida, cruzando a rua por entre os veículos. Então o motociclista também tem que dar a sua parcela, a sua contribuição para a segurança no trânsito. Depois que o acidente acontece, pouco importa, eu digo a vocês, pouco importa se quem provocou foi o motociclista, se foi o motorista, se foi o pedestre, não importa quem foi, o prejuízo ele está lá, ele é real. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência, ficar mais atento às nossas atitudes do que às atitudes dos outros. Assim nós vamos conseguir um bom resultado, independente de qualquer outro. Eu não posso
confiar a minha segurança na mão do motociclista, na mão do motorista, na mão do pedestre. Eu tenho que zelar por ela. Zelar pela minha segurança significa cuidar da sua segurança também. Eu nunca vi alguém dizer que está seguro se ele não proporciona segurança para os outros também, tá bom? Então, no centro urbano, nas grandes cidades, nós temos essas complicações aí no trânsito. Nas rodovias a gente, por outro lado, não tem aquele anda-para, né, na sua grande maioria. Mas o grande complicador na rodovia é o excesso de velocidade. Então, as pessoas costumam correr demais, não respeitam os limites de velocidade. Vai viajar, a pessoa está empolgada, a adrenalina está lá em cima, não vê a hora de chegar no local do descanso. Mas se você não tomar cuidado, você pode nem chegar lá. Então, não deixa esse entusiasmo tomar conta do volante. Não, dirija com calma, dirija com prudência, mantenha os limites de velocidade, acomode bem a carga e os passageiros, cada um no seu cinto de segurança, todo mundo quietinho. Se tiver criança menor de 7 anos e meio, nos cadeirões, as cadeirinhas ajudam e muito se houver um acidente. É importante que os pais, os responsáveis pelas crianças saibam disso, porque dificilmente você vai encontrar fiscalização para ver se a criança está na cadeirinha, se está no tamanho correto, se... Não, quem tem que cuidar disso é o pai, é o responsável. Lembra da responsabilidade legal, né? E a responsabilidade moral. Então, Deus nos livre de um passageiro nosso vir a morrer ou se machucar por uma falha nossa, condutor, né? Agora, quando você resolve tirar a habilitação, você habilitado com o seu veículo, você chama para você a responsabilidade. Então, a responsabilidade por todos os passageiros é do condutor. Se você entender assim, ó, eu peguei uma carona com você. O fato de pegar uma carona com você significa que eu confiei em você. Eu confiei que você vai me manter seguro. Então, dar uma carona significa também que você está dizendo para a pessoa: confia em mim, que eu vou dirigir com cuidado, com prudência, eu vou cuidar da sua vida e da sua integridade física a partir daqui. Então percebam que dar carona ou aceitar uma carona é um gesto de confiança. Você pegaria a carona com o motorista embriagado? Você ofereceria carona para uma pessoa que estivesse embriagada? Então percebam, se eu confio em você, eu estou confortável de pegar uma carona com você. Se você confia em mim, você está confortável de me dar esta carona. Imaginem que eu, condutor, te dei uma carona e eu traio a sua confiança. Ou seja, eu dirijo em alta velocidade, perco o controle desta máquina, bato e te produzo um resultado onde você nunca mais vai trabalhar. Então, por culpa do motorista gentil que te deu carona, ele mesmo não zelou pela sua segurança. Ele não zelou pela sua integridade física. Então, cuidado. Rodovias mantenham limite de velocidade. Qualquer manobra que vá fazer, sinaliza com muita antecedência. Evite o afundamento no pedal de freio, porque se você está em alta velocidade e por alguma razão você afunda o pé no freio,
as rodas poderão travar. Havendo travamento de rodas, o veículo vai derrapar. E agora que o veículo está derrapando, que as rodas estão arrastando pela via, o que é que você vai fazer? Muito bem, então eu posso garantir a vocês que um veículo derrapando é desesperador. Você não necessariamente vai saber o que fazer. Então, com o veículo com os pneus arrastando, vai ficar tão complicado que é mais fácil a gente evitar uma derrapagem do que tentar fazer alguma coisa depois que derrapou. Eu digo que depois que você afunda o pé no freio e o veículo sai arrastando o pneu por aí, seja o que Deus quiser. Não existe uma técnica. Joga para a direita, joga para a esquerda, puxa o freio de mão. O freio de mão não se utiliza com o veículo em movimento, né? Então, depois do reflexo, aí não tem mais técnica, né? A sua técnica foi até aí. A partir daí você perdeu o controle da máquina e seja o que Deus quiser. Então o que nós podemos fazer é evitar as derrapagens, é evitar as frenagens bruscas, tá bom? Hoje os carros com ABS é muito mais tranquilo controlarmos a máquina, né? A chance de haver uma derrapagem diminui. Mas observem se a via está molhada, observa se a pavimentação é de boa qualidade, observa se os pneus estão bons, mantém sempre um limite de velocidade. Se observou que tem alguma coisa insegura, mantém uma velocidade menor. Com a velocidade reduzida, a chance de a gente, mesmo num ato reflexo, de obter um sucesso é muito grande, tá bom? Não fica mudando de pista de rolamento, então fiquem, dirijam com muito cuidado mesmo. Não vamos deixar também a sorte ditar a regra. Muito bem, então vamos agora à condição adversa da via, né? Nós sabemos que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito têm a obrigação de manter a via segura e bem sinalizada para que nós possamos utilizá-la, né? Porém, eu disse para vocês e volto a repetir que o órgão ele não sabe de tudo, o administrador ele não sabe de tudo. Então, como cidadãos, nós temos que informar os órgãos de que a faixa de segurança apagou, que temos buracos na via. É muito comum encontrarmos essas situações na nossa cidade e é muito comum também as pessoas só reclamarem. Elas reclamam para quem? Um para o outro. Põe na rede social, fala mal daqui, fala mal de lá, mas ela não soluciona o problema. Ela não busca a solução para este problema, né? A via torna-se um adversário para nós quando ela está esburacada, a sinalização é de má qualidade, não tem iluminação na via durante a noite. Então, a via ela apresenta irregularidades. Tudo isso observado, nós temos que acionar o órgão executivo de trânsito responsável para que eles cuidem da manutenção. Por nossa vez, a gente tem que ficar atento. A via com desnível, ela pode acabar provocando acidentes. Na chuva, os pontos de alagamento, onde pode ocorrer o que nós falamos agora há pouco, a aquaplanagem ou a hidroplanagem, vazamentos de óleo na pista. É muito comum encontrar a pista com manchas de óleo, e isso pode fazer com que a gente perca o controle da nossa máquina. Portanto, ficar atento
a qualidade da via é muito importante também, tá bom? O motociclista, um buraco para ele é muito mais perigoso do que para um motorista, né? Se o motorista cai com o carro no buraco, ele vai sofrer uma consequência. O motociclista, se ele cai com a moto num buraco, ele vai se prejudicar e muito. Então, cuidado, senhor motociclista também, senhora motociclista também. Alguns motociclistas, diante de alguns desníveis da via, né, costumam a ficar mais em pé na moto, apoiados na pedaleira. É um comportamento defensivo, é um comportamento considerado correto, mas tem que se tomar cuidado também, né? Para não escorregar o pé da pedaleira, para não escapar ali e acabar você sofrendo uma lesão muito grande, tá bom? Então, é claro que na prática existirão momentos que você vai ter que ficar de pé na sua moto, um pouquinho em pé, né? Apoiado na pedaleira, e existem momentos que não, né? Você tem que ficar sentado. Muito bem, então, motociclistas, muito cuidado, tá? Mesmo aqui no nosso curso de direção defensiva, não dá para a gente generalizar isso ou aquilo, porque à medida que você está dirigindo, você tem que considerar a qualidade da via, a potência da máquina, o estado físico e emocional do condutor, do piloto, no caso das motos. Então, tomem bastante cuidados. O importante é que a gente tenha uma gama geral de informações e que a gente vá aplicando isso no dia a dia conforme a gente vai encontrando alguns obstáculos. Numa curva, por exemplo, os motociclistas eles não viram o guidão, eles costumam tombar as motos para um lado ou para o outro. Então, os pneus têm que ser de boa qualidade. A via não pode estar escorregadia. Então, numa curva, seja o motociclista ou motorista, nós temos que entrar nela com baixa velocidade. Observa lá a placa de advertência que ela já nos alerta se é uma curva aberta, se é uma curva fechada, se é uma pista sinuosa. Então nós temos que ficar atentos e preparados para a curva que vamos encarar lá na frente. Mantenha o volante firme, faça o movimento conforme o ângulo de inclinação da via, conforme o grau de dificuldade que está sendo lhe apresentado, nada de movimento brusco, né? Então, faça um movimento suave e contínuo, mantenha até precisar trazer o volante de volta ou virar para a esquerda, sempre movimento suave. Duas mãos no volante vão garantir o melhor controle da máquina. Velocidade alta resulta sempre em complicações, resulta sempre em acidente. Na curva, pode ser que eu tenha que acelerar um pouquinho mais, ou pode ser que eu tenha que reduzir um pouquinho mais. Então, não vou recomendar você acelera na curva, reduz. Não. É ideal sempre manter uma velocidade compatível com aquela via, tá bom? Movimentos suaves e contínuos, nada de acelerar em alta velocidade, buzinar para outro motorista que está fazendo a curva para acelerar ele. Por outro lado, se tiver alguém te acelerando, seta para a direita, deixa ele te ultrapassar. Garanto que vai ser muito mais seguro e a gente vai ficar muito mais tranquilo se deixar esse cara ultrapassar. Não tenta ficar segurando ninguém. Se ele está acima do limite de velocidade, o problema é dele, não é seu. Não é a gente que tem que ficar segurando o motorista de trás. Por outro lado, nunca acelere
o condutor do veículo da frente, mesmo que ele esteja muito abaixo do limite de velocidade, nós temos que entender que se ele tem aquele comportamento, é porque ele tem a dificuldade dele, ele está dentro do que ele entende como sendo seguro para ele. Aí pisca os faróis, liga a seta, verifica se a pista permite que você faça a ultrapassagem, e faça a ultrapassagem sobre ele com todo o cuidado e segurança. Não acelera ele, não pressiona ele, porque a gente pode ser que esteja impulsionando aí um acidente de trânsito, tá bom? Depois da curva, vida normal, ganha a velocidade gradativamente e continua. As curvas elas só são perigosas porque as pessoas começam a fazê-la de maneira errada. As pessoas elas têm comportamento errado durante uma curva. Nas aclives ou declives, aclive, declive, tá bom? Nas subidas ou nas descidas, nos aclives ou nos declives, também são outras situações perigosas. No declive nós falamos que nunca vai descer com o veículo desengrenado. Nunca, nunca vai descer com o motor desligado. Loucura isso, cara. Olha, nós estamos numa época onde os veículos estão cheios de tecnologia, o motorista é muito mais sábio, muito mais inteligente, e mesmo assim eu falo para você para não descer com o motor desligado. Por que que eu digo isso? Porque tem gente que desliga o motor, sabe lá Deus por quê. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. A moto. Passa alguma moto aí na porta da sua casa que fica fazendo aqueles barulhos lá, estourando o escapamento? Pois é, como é que ele faz isso? Ele desliga o motor. Então a moto está em movimento, ele vai lá e desliga o motor. Liga o motor de novo e pá, dá aqueles estourões. Pô, gente, vamos tomar cuidado, né? Diversão para uns, desconforto para outros, mas é acidente de trânsito. E aí, como já falamos lá no curso de legislação, um acidente de trânsito ele traz prejuízo para todo mundo. Ele não traz prejuízo só para quem bateu ou para quem tomou a pancada, para quem caiu ou para quem derrubou. O prejuízo é de todos, dos órgãos da sociedade, dos envolvidos diretamente ou indiretamente nos acidentes de trânsito, tá bom? Então muito cuidado, mantenha o veículo engrenado, desce respeitando o limite de velocidade, não realize ultrapassagem na subida ou nas descidas, nos aclives e nos declives, vai exigir uma habilidade maior do condutor. Se você tem esta habilidade, verifica a sinalização. A sinalização é a forma que o órgão tem de nos avisar se ali é perigoso ou não. Cuidado! Ultrapassagem é uma manobra muito difícil no que tange a cuidar da nossa segurança. Uma ultrapassagem mal sucedida vai gerar acidente de trânsito. Cuidado com a mudança de marcha, seja na subida ou nas descidas. Na descida, não vai diminuir a velocidade do veículo desengatando da quinta e jogando na quarta, da terceira, da quarta para a terceira. Pô, meu, você tem o freio, por que você fica forçando o sistema de transmissão do seu automóvel? Encosta o pé no freio, deixa a velocidade cair para aquela que é exigida pela via, engata a marcha naquela correspondente. Eu não preciso vir da quinta para a quarta, da quarta para a terceira, terceira para a segunda. Eu posso segurar no freio, tirar da quinta e jogar na terceira, se for o caso, depois que a minha velocidade já baixou. Eu não posso jogar da segunda na quinta, mas da quinta para a segunda eu posso. É claro que você não vai
É claro que você não vai a 120 km por hora tirar da quinta e jogar na segunda. Só se for louco, tiver problema, né? O câmbio nem vai aceitar esse negócio aí. Mas tô a 120, vou sair. Lá na frente a saída é 30 km por hora. Primeira coisa que eu tenho que fazer é reduzir a velocidade no freio. Deixa a velocidade cair. Tava 120, 80, 50, 40, 30. Tá, 30. Agora tira a marcha da quinta, a alavanca de câmbio joga na terceira marcha. Velocidade reduzida, você sai da rodovia e vai vida normal. Nada de ficar da quinta para a quarta, da quarta para a terceira. Eu digo que isto não é habilidade. Isto é falta de habilidade. É falta de controle do carro, tá bom? Se tem o freio, não precisa ficar forçando a marcha.